Oi, gente, bom dia. Estamos começando mais um Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e também aqui na região. Nesta sexta-feira, dia 7 de maio, aqui do meu lado, Daniele Marek e também Natan Bretenbach para comentar as notícias e trazer também mais informações. Bom dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal de casa. Vão participando aqui conosco nesta sexta-feira, deixando o recado, dizendo da cidade de onde vocês estão nos vendo. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Para o pessoal também que está nos assistindo, uma ótima sexta-feira. A gente inicia agora o Café Bom Dia, trazendo para vocês as primeiras informações aqui da região e também em nível nacional. E agora a gente começa falando sobre saúde, porque amanhã, sábado, dia 8/5, pessoas com 53 e 54 anos de idade completos já podem fazer a vacinação que possuem comorbidades. São aquelas pessoas diabéticas, hipertensas, pessoas com obesidade mórbida, transplantados, doentes renais, portadores de cirrose hepática e outras doenças. As pessoas com comorbidade são aquelas que são consideradas pessoas de risco, né, que podem se contaminar mais facilmente com a Covid-19. A primeira dose da AstraZeneca, como vocês podem acompanhar aí na tela. E o horário, gente, é das 8 horas da manhã até as 14 horas. Será feito lá na Central de Vacinação, que fica na rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas. A gente lembra que é importante que tem que levar a documentação, que é o comprovante de residência, o CPF, identidade, cartão do SUS, carteira de vacinação e também quem tem essas doenças, essas comorbidades, tem que levar o atestado com a prescrição médica, comprovando que tem essas doenças. E quem, porventura, não tem esse atestado, a orientação é que a pessoa vá até a UBS e atualize, então, que possui essas doenças para conseguir fazer essa vacinação, Natan. Muito bem, vamos falar agora de um assunto que está ganhando repercussão, não apenas aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente no Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro está falando sobre isso. Eu acredito também que o mundo foi repercussão mundial esse assunto, a respeito da operação realizada ontem com 25 mortos lá no Jacarezinho, que é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Essa informação está no site do UOL Notícias. A gente separou algumas fotos, já vamos reproduzir para vocês, mas até que a gente organiza tudo isso, é o seguinte: essa operação denominada ESEPTES, deflagrada ontem pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, contou com o apoio de outras unidades, como a CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais. Também foram usados blindados e ao menos um helicóptero, no qual foi possível identificar atiradores portando fuzis. A investigação teve início a partir de informações repassadas por essa delegacia de que traficantes vêm aliciando, ou seja, recrutando crianças e adolescentes para integrar a facção que domina o território, o Comando Vermelho. Esses criminosos exploram práticas como tráfico de drogas, roubo de cargas, roubos a transeuntes, homicídios e até sequestros de trens na Supervia. O policial morto durante a operação foi identificado como André Leonardo de Melo Frias, que atuava na Delegacia de Combate às Drogas. Bom, a gente tem algumas imagens, a gente vai colocar em sequência, só para vocês poderem entender um pouco a respeito desse fato aí. As imagens que estão lá no site do UOL Notícias. A primeira que aparece aí são dos policiais, então, carregando justamente um corpo, né, que supostamente de um suspeito baleado durante essa operação contra os traficantes de drogas lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A próxima que a gente vê aí na imagem, então, trata da fuga, né, dos homens que pulavam entre as casas durante esta operação, e ação, então, que deixou pelo menos 25 mortos. Essa outra imagem, a gente consegue ver aí a apreensão de armas e drogas, uma grande apreensão de armas, drogas e munições, que é levada para a cidade de polícia, da polícia, melhor dizendo, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, né, e a apreensão é resultado, então, dessa operação da favela do Jacarezinho. Essa outra imagem é o do desespero retratado aí por mães e familiares de um dos homens mortos
na operação no Jacarezinho, desespero e chorando em frente à portaria de emergência de um hospital lá no Rio de Janeiro. Esta outra imagem a gente consegue ver um policial durante essa operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas lá no Jacarezinho. E a gente tem uma outra imagem agora que é essa daí, olha os buracos na parede da comunidade lá do Jacarezinho, nessa operação contra o tráfico de drogas lá naquela região. Essa outra, olha que absurdo, né? A gente sabe que ao meio dessas favelas, quando acontece uma operação policial, muitas pessoas não conseguem se proteger, algumas buscam refúgio, muitos inocentes, infelizmente, em algumas situações acabam morrendo. Aí nessa foto é uma pessoa aparentemente em situação de rua, tentando se proteger durante esta operação da Polícia Civil. Também retratando o medo. Aí, então, lembrando, essas fotos são de Reginaldo Pimenta, da agência O Notícia, agência também do Estadão Conteúdo. Aí a gente consegue ver policiais com armamento pesado, policiais utilizando esse armamento durante a operação lá no Jacarezinho. E aí, então, né, a comunidade, aí, os moradores com o comércio aberto durante essa operação que aconteceu ontem de manhã contra o tráfico lá na comunidade do Rio de Janeiro, que deixou dezenas de pessoas, dezenas de mortos, né? E aí aparecem, então, os policiais apontando as armas para o alto durante esta operação lá no Jacarezinho. Bom, apesar disso tudo, de muitas pessoas estarem, acredito, comentando isso é positivo, tem até aquela questão que a gente fala dos CPFs cancelados, que tem que se tomar muito cuidado também ao falar isso, mas enfim. Mas a internet é de notoriedade do público que muitas vezes acaba expondo esses termos, mas para o próprio delegado e isso está no site Correio do Povo, o próprio delegado disse que não há o que comemorar durante essa operação. E eu vou ler isso, que essa informação está no site do Correio do Povo, aqui do Rio Grande do Sul, e o delegado disse o seguinte, lamentavelmente, houve muito confronto dentro dessa comunidade, tá? Não há de se comemorar esse resultado. Tamanha quantidade de pessoas que vieram a falecer da mesma forma que não existe a capacidade de qualquer pessoa nos confrontar pela morte do nosso policial. Lembrando, então, ressaltando novamente, aí então essa fala é do delegado Ronaldo Oliveira, um dos delegados aí que esteve, então, portanto, participando e organizando essa operação lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Durante a coletiva de imprensa, a Polícia Civil confirmou que 6 pessoas foram presas, 24 mortos, 21 eram alvos do mandado de prisão. A corporação informou também que 16 pistolas, 6 fuzis, também uma submetralhadora, 12 granadas e uma escopeta foram apreendidas nesta ação. É importante a gente ressaltar, eu estava comentando antes, né, meninas, que um policial foi morto nessa operação e 24 criminosos que estavam, e a gente sabe, é de conhecimento público, isso não é apenas no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul tem muito recrutamento de jovens nas facções criminosas, e esses jovens faccionados aí, eles, muitos conseguem fazer tratamento, outros não aceitam, enfim, é uma situação que o tráfico de drogas está cada vez mais avançando para as nossas comunidades brasileiras, e a gente precisa levar esse assunto também à tona. Infelizmente, agora a ONU vai, então, estar investigando essa situação também, se houve abuso de autoridade por parte da polícia nessa operação. Mas a gente tem aí, então, essa informação para dar para vocês. E trazendo também, complementando, essa fala que o Nathan trouxe, os moradores ali da favela de Jacarezinho, eles trouxeram também nas redes sociais e também para a Defensoria Pública vídeos expondo, então, essa ação com vídeos pessoais gravados nos celulares da comunidade, do pessoal da comunidade, onde eles pautam que a ação da polícia acabou também sendo, de alguma forma, exagerada em alguns sentidos, porque alguns do pessoal que estava sendo ali preso estavam tentando se entregar e a polícia, de alguma forma, ainda assim não deixou eles se entregarem de uma forma que viesse a ser com vida, né? Então, esses vídeos já foram captados pela Defensoria Pública, que está analisando, a questão da ação da polícia. Ontem também no Jornal Nacional, alguns vídeos desses foram compartilhados. Então, agora a gente espera para ver qual vai ser o resultado, tanto da ação da polícia, mas também quanto desses vídeos que foram divulgados em rede nacional, pelo jornal de ontem e também nas redes sociais do pessoal lá da favela do Jacarezinho.
Com certeza, aí um assunto que vai render muito ainda o que falar, até porque tem toda essa investigação, né? E a gente segue acompanhando, se a gente tiver novidades, a gente também traz para você. Gente, agora falando de um assunto aqui a nível local, a gente sabe que a companhia de um animal ela é sempre muito importante, né? Ela traz muitos benefícios à nossa saúde. E a informação que eu tenho aqui é da prefeitura que Erechim tem cerca de 18 animais que podem ser adotados no Centro Municipal de Acolhimento e Proteção aos Cães. Esse projeto, ele se chama Cão Sem Dono e ele tem o objetivo de contribuir para que os animais tenham um novo lar, que eles possam receber atenção, possam receber carinho, além de fazer parte, claro, de uma família. A informação legal que a gente tem é que atualmente o plantel de adoção, ele tem 18 cães que estão disponíveis para serem adotados. E é importante destacar que todos os animais eles já estão castrados, vacinados, desverminados também, eles estão em plenas condições de saúde e o que precisa mesmo é dessa adoção responsável, né? O centro apresenta parceria com clínicas veterinárias para procedimentos de saúde, né? E também com a unidade de referência animal, a URA, para a realização da castração dos cães para que possa ser adotados. Esses cães, eles estão lá no Centro Municipal de Acolhimento e Proteção aos Cães. E para saber outras informações dos animais, as características, enfim, a orientação é que as pessoas visitem, então, o site da Prefeitura e procura ali pela aba relacionada ao projeto Cão Sem Dono. Então, para você que quer adotar um animal, né, precisa... E principalmente agora no inverno, né? Com certeza, a gente percebe, Dani e Natan, muitos animais abandonados, Exato. né? Esses estão cuidados, Exato. claro. Mas, assim, Erechim tem uma grande quantidade, principalmente nos bairros, de animais abandonados. E aí eles acabam ficando ali, sem cuidados, né? Com doenças, infelizmente. Então, essa é uma boa ação ali para quem quer adotar um animal totalmente seguro, né, Dani? Com certeza. Perfeito. Vai lá de mais notícia, Dani. A gente traz a notícia que está sendo falada aqui em nível nacional sobre a CPI da Covid. Opa. E ontem, né, na quinta-feira, a CPI ouviu o ministro atualmente, né, da Saúde, o Marcelo Queiroba. E ele não se pronunciou em vários dos questionamentos que os senadores fizeram para ele, né, em relação às pautas que o governo estava trazendo, tanto quanto a questão da cloroquina, né, ele não se manifestou. Muitas dessas questões ele ficou em silêncio, dizendo que não ia responder, né, porque não cabia a ele responder sobre procedimentos que até então não começaram ali quando ele entrou para ser o ministro, né. E também outra pauta importante que a gente traz nessa questão da CPI, que o presidente Jair Bolsonaro, né, mais uma vez reforçou que, em coletiva, que o vírus, então, que o Covid-19 tinha sido feito e criado pela China. Exatamente. Essa fala repercutiu tanto nas redes sociais quanto em nível internacional e fez com que o ministro da China, né, já lançasse nota dizendo que vai restringir a parte de insumos que viria para o Brasil para a criação, então, de novas vacinas. Ele vai reduzir, foi na fala dele, né? Ele vai reduzir os insumos vindo para cá. Então, mais uma vez, a gente vê que esse acordo que a gente tem com os outros países começa a ficar cada vez mais balanceado e, de alguma forma, prejudica não somente, né, a questão do governo, mas também como toda a população brasileira. Porque sem os insumos, a gente não tem mais vacinas, né, para produzir aqui no nosso Instituto Butantan. Então, a CPI segue ouvindo outras pessoas. Agora vai ser ouvida alguns governadores também do Brasil, de alguns estados. O Eduardo Leite não se pronunciou ainda se vai ser chamado para estar também depondo. Então, a gente fica aguardando como a CPI vai estar tratando esses outros detalhes em relação à Covid-19. Muito bem, já tem gente participando aqui conosco. A Cleonice, Marcos Lima, Zelir Folador, muito obrigado pela participação de vocês. Martinho Severo de Vargas, a Inaclete, a Rosa Maria, Vande, Sade Borges, Luiz Kupisk, a Elaine Rodrigues e Valdir também estão nos acompanhando. Sade Borges está nos vendo lá de Maximiliano de Almeida, manda um bom dia, obrigado pela sua participação. Também a Rosane e o Rafael, bom dia, ótimo fim de semana, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado igualmente para todos vocês
nesta sexta-feira. Temos mais notícias, tá? Temos sim, agora a gente vai falar sobre uma ação solidária que nós divulgamos aqui no Café Bom Dia em relação à distribuição de alimentos. Foi uma ação realizada por meio da Liga de Defesa Nacional. E essa semana, esses alimentos eles foram entregues. A gente tem algumas fotos para você conferir como foi essa entrega, que daqui a pouquinho você já vai estar vendo. E os alimentos foram entregues para entidades e famílias em vulnerabilidade, né, que foram beneficiadas. A Liga de Defesa Nacional, o Núcleo de Erechim, realizou terça-feira a entrega de alimentos que foram arrecadados durante a ação solidária em homenagem a Tiradentes, que ocorreu, né, durante os dias 19 e 30 de abril e que teve o envolvimento de várias entidades e órgãos de segurança aqui do município. A gente tem as imagens, né, dessa entrega e você vê os carros, né, que chegaram com alimentos. Ao total, gente, foram arrecadados 2 toneladas de alimentos e mais 233 por meio de doações via Pix. E com esse dinheiro foram adquiridos produtos de higiene e também de limpeza. 5 entidades foram beneficiadas com os produtos arrecadados: a Obra Santa Marta, o Lar da Criança, o SECRES, o Cantinho Sublime e também o Recriando a Vida. Além das entidades, 8 famílias em situação de vulnerabilidade receberam cestas com alimentos, né? E aí, para o presidente da Liga, né, de Defesa Nacional, o Altemar Dutra, a ação solidária foi um sucesso, pois a população de Erechim, sempre que é chamada para ajudar, se faz presente. E eu acho que isso é bem interessante destacar, Com porque certeza. Em Erechim, Dani, Natan e pessoal de casa, a gente vê muitas ações sendo realizadas e quando tem, realmente a população se enganja, participa junto, e eu acredito que é assim que a gente consegue vencer Essa ação, esses com desafios. certeza, vai ajudar muitas pessoas aí a enfrentar uma dificuldade que a gente observa, que muitas vezes é a miséria, né? É a fome que a gente tem presente também aqui no nosso município e muitas vezes não é comentado. E lembrando também, Natan, que a gente tem também a campanha do agasalho, né? Campanha do agasalho, que está acontecendo. Agora no inverno é muito importante. Isso, e as pessoas podem levar nas lojas que tem o cartaz identificado da CDL, e a prioridade esse ano, claro, a pessoa pode doar vários objetos, itens, mas a prioridade são os cobertores, né? Cobertores novos, Perfeito. ou que estejam em situação boa de uso, para doar, principalmente agora no inverno, se aproximando, é bem importante. Sejamos mais solidários, principalmente no momento de pandemia e também de inverno. Ritual religioso contra a Covid teve reza, criança amarrada e 9 indiciados. Esta informação está também no site do UOL e diz o seguinte: construir uma arca igual a de Noé e rezar para Nossa Senhora, que intercederia junto a Deus para o coronavírus ser expulso do planeta. Foram estas as orientações de uma menina de apenas 8 anos, tá, que repassou aos parentes em meados de abril, depois de ser visitada por uma visão da Virgem Maria. Considerando-se escolhida de Deus, a família lá de Bragança, numa cidade no interior do Pará, seguiu as instruções da criança como pôde, tá? Um círculo desenhado no chão fez as vezes de arca, mas parte da oração foi cumprida à risca. Eram necessárias 24 horas de reza diária e os adultos exigiram que até as crianças virassem a madrugada em vigília e jejum. Nenhum menino com problemas de saúde mental foi poupado disso, tá? Ele teve os braços amarrados quando se recusou a orar. No ápice do ritual, uma garota se colocou de braços abertos na frente de uma cruz, imitando a crucificação de Jesus. Isso lá no Pará, tá? A essa altura, o bebê de colo chorava de fome. A polícia chegou antes que a revolta dos vizinhos se materializasse em violência. Juntando avós, pais e tios da criança, houve 9 indiciamentos por maus tratos. Que absurdo isso. É complicado. Que absurdo. A gente tem a defesa, claro, da religião, e eu sou uma pessoa que defendo muito, assim, sabe, liberdade das pessoas terem a sua religião, enfim, mesmo os ateus, de proferirem, né,
a sua ideologia, melhor dizendo, a sua crença, né, naquilo que acredita ou não acredita, enfim, fazendo rituais, seja qual for a expressão para que isso seja realizado. Mas maltratar uma criança, amarrar os pulsos dela por não querer orar, e eu acho que a gente já entra numa questão assim que não é nem de crença, de religião, é uma questão criminal, né? Questão de violência realmente, de maus tratos, como bem trouxe a reportagem. Tayane, vamos falar do tempo aqui para Erechim? Acho que a Dani vai trazer mais informações aí para nós. Daqui a pouquinho também. já falamos Sim, claro. do tempo. Antes de a gente, então, falar sobre o tempo, a gente só traz a notícia em relação ao caso que aconteceu em Saudades, né, nessa semana, que chocou o Brasil inteiro. E também aqui que a gente explanou na TV Bom Dia e no Jornal Bom Dia. E na noite de quinta-feira, a Polícia Civil, ela lançou o boletim médico do jovem, né, que teria sido, que foi o autor desses crimes lá na cidade de Saudades. E ele já tinha passado por 2 cirurgias e estava se recuperando. Eles acreditam que na próxima semana eles já consigam ouvir então ele e entender como que o que acabou acarretando para que ele fizesse o que ele acabou fazendo, né? Nessa semana eles também já começaram a investigar o computador, pendrives e conversas em fóruns que essa pessoa estava tendo, né, em relação à internet, e também já fizeram perícias na casa para tentar achar então algum indício do porquê que aconteceu esse fato lá em Saudades, né? Nas próximas semanas, então, a polícia vai estar divulgando novas informações em relação a esse caso e a gente segue acompanhando para saber como vai ser esse desfecho em relação a Saudades, né? A gente sabe que as vítimas não vão voltar, que as famílias continuam enlutadas em relação a isso e que pedem justiça. Inclusive, Dani, desculpa te interromper, mas muita gente acabou criticando o velório coletivo que teve lá na cidade, mais de 1.000 pessoas participaram. Mas a gente tem que se pôr no lugar de cada família, de cada mãe, de cada pai que perdeu, né, o seu filho, a sua filha, para essa tragédia tão cruel, né? E eu acho que durante a pandemia, claro que uma aglomeração mas essa é uma aglomeração necessária, sabe? Eu acho que uma cidade como Saudades, que não é tão grande, né, com poucos habitantes, parou, né? E isso, inclusive, foram os próprios jornalistas que deram entrevistas a canais como o NSC lá em Santa Catarina. E a cidade parou, uma cidade pequena no interior, então, com certeza, aí a gente espera, e minha sinceridade, assim, para que esse jovem que fez essa banalidade, essa crueldade tamanha e sem justificativa, não tem como explicar essa coisa que é inexplicável, né? Inclusive, até o próprio presidente Jair Bolsonaro fez um post relacionado a isso, dizendo a sua indignação e total repúdio a essa ação, obviamente. E eu justamente espero que esse jovem ele sobreviva, né? E a polícia possa entender e possa puni-lo, que ele seja punido e que a justiça seja feita para esse caso. Olha só, gente, bem triste mesmo, como tu disse, né? Esperamos que realmente seja feita justiça. Gente, mudando de assunto, falando agora sobre saúde, a notícia aqui do portal G1, a OMS propõe limite de sódio em alimentos para reduzir 30% do consumo de sal, pelo menos até 2025. A informação que nós temos é que a Organização Mundial de Saúde reuniu dados de 41 países para definir os índices de sódio recomendado para a indústria de alimentos. O relatório foi publicado nesta semana e estabeleceu os limites que podem ajudar a reduzir 30% do consumo de sal do planeta, pelo menos até 2025. Nesse relatório, cada quantidade estipulada está de acordo com a experiência de diferentes países, entre eles o Brasil, o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos. A organização internacional recomenda que cada pessoa não ultrapasse o consumo de 5 gramas de sal, o que equivale a 2 gramas de sódio, né? E aí tem uma tabela com vários alimentos explicando, né, a quantidade que seria ideal de sal. O documento aponta que 11 milhões de pessoas morrem por ano devido a uma dieta pobre em nutrientes, sendo que 13 milhões delas podem ser atribuídas à alta ingestão de sódio.
A OMS diz que um consumo exagerado de sal aumenta a pressão arterial e, consequentemente, o risco de problemas cardiovasculares, a principal causa de morte do planeta, que corresponde a 32% devido a doenças não infecciosas. E, além disso, gente, os especialistas que assinaram o relatório, eles apontam outros benefícios de uma ingestão controlada de sódio, né, como a redução da incidência de doenças renais, obesidade, câncer de estômago e outras doenças também hepáticas. A gente vê, então, aí uma movimentação, uma ação para cuidar, né, pelo menos cuidar na fabricação dos alimentos desse consumo aí exagerado de sal que a gente sabe que existe no mundo inteiro. Exato, e a gente vê também nesse último ano que a gente está sofrendo com a pandemia do Covid-19, que muitas pessoas que ficaram, né, dentro de casa, em home office, acabaram também por ingerir quantidades maiores de comida, né? E essas comidas são comidas práticas, feitas em micro-ondas, que são mais rápidas, né? E que também contêm grande concentração de sódio. E o sal, né, de alguma forma, ele se encontra em todos os alimentos que a gente for comprar industrializados, né? Massas, macarrões, essas massas que a gente faz para pastéis, miojo, né? Principalmente miojo, e também na concentração desses, como tabletes de caldo quinoa, esses temperos que vêm já industrializados, que tem muita concentração de sódio. Então, né, as indústrias também, de alguma forma, agora precisam revisar, né, como eles acabam fazendo esses a partir dos ingredientes que eles usam para fazer esses materiais, essas comidas, né? Então, a gente fica aí trazendo informação para vocês, né? Até porque o alto consumo de sódio, como tu trouxe, né, pode causar vários problemas na saúde da gente. Muito bem, tem mais pessoas participando aqui conosco. Marcos Souza Tatiane, também Iracema, que manda bom dia. A Marlides Souza, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agora podemos falar do tempo. Tem uma notícia a respeito do auxílio emergencial? Dá tempo de Isso, só uma informação rapidamente, que as pessoas que nasceram em junho podem sacar a primeira parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira, né? Essa parcela havia sido depositada ainda no dia 18 de abril. E as parcelas variam, né? De 150 a 350. Fica aí, então, para quem nasceu nessa data, já tem o acesso. Falando do tempo agora, gente, de acordo com a SOMAR Meteorologia, hoje nós teremos o predomínio do sol, apenas com pouca variação de nuvens, não há previsão de chuva. Hoje pela manhã fez muito frio, nós temos aqui os dados de 4 graus hoje pela manhã aqui em Erechim, a máxima vai chegar a 19 graus, não há previsão de chuva, e para o fim de semana a previsão é de tempo firme também. O destaque é realmente para o frio, que no sábado fará 5 graus, a mínima 20 a máxima, no domingo 7 graus e a máxima 22, e também não há previsão de chuva. Já se aproximando o inverno, né, Dani? Exato, a gente já está, né, sentindo esses efeitos desde essa semana. Ontem, principalmente, depois daquela chuvinha de manhã cedo, esfriou muito rápido. O pessoal aqui, a gente comentava no jornal, estava passando frio, porque não estava preparado para tanto por estar tão frio, né? Então, essas informações são importantes para o nosso final de semana. E o ar bem úmido também, né? Que deixa mais frio ainda. Eu acho excelente esse tempo, assim. Não, prefiro frio não é muito bom. Frio não é legal. Inverno. Diga você aqui pra gente, né? Se você prefere inverno ou verão, que a gente também vai comentando a respeito disso. Dani, vamos fazer uma propaganda. A gente não fez ainda, eu acho, propaganda do nosso rádio. Isso, a gente está agora com um novo veículo de comunicação aqui no Grupo Bom Dia, que é a nossa rádio web, a rádio do Jornal Bom Dia, trazendo informação para vocês, músicas para o seu dia. A gente está lançando essa plataforma nos próximos dias nas nossas redes sociais. Então, para você que também gosta de estar ligadinho com nós, não somente na TV ou no jornal impresso, agora vocês têm uma outra função também, que é a rádio web do Jornal Bom Dia. Muito bem. Muito obrigado, então, bom fim de semana para vocês duas, e a vocês de casa, a gente se encontra na segunda-feira. Também quero agradecer a sua participação, a sua audiência que esteve nos acompanhando nesta manhã, e um excelente fim de semana. Um bom dia também, Dani, excelente fim de semana para você. Bom dia, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Para você que está nos assistindo também, a gente deseja um ótimo final de semana, e a gente se encontra na segunda-feira com mais informação para vocês. Até lá!